Eu quero nesta noite te convidar a ler comigo um texto. Nós vamos ler alguns textos. Eu não costumo fazer desta forma, mas hoje nós vamos ler alguns textos da Bíblia Sagrada para que venham completar aquilo que nós estaremos meditando na presença de Deus. Lá em 2 Crônicas, é o primeiro texto que nós vamos ler, lá no capítulo 7. Um texto assim bastante conhecido, mas que ele será o texto inicial para a nossa meditação. E, como eu falei, não costumo usar muitos textos, mas hoje se faz necessário para nós entendermos tudo aquilo que Deus ele tem preparado para nós nesta noite, meus irmãos. Porque 2 Crônicas, capítulo 7, lá no versículo de número 14 a seguir, nós vamos ler alguns textos, mas este é o texto inicial. Como eu disse para os irmãos, texto bem conhecido, mas que toda vez que nós lemos, ele nos dá diretrizes para nós meditarmos na palavra de Deus. Diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Meus irmãos, o texto ele é bastante conhecido, como eu falei, mas ele tem muitas coisas que nós devemos extrair dele para nós meditarmos nesta noite. Eu queria aqui fazer umas primeiras considerações antes de nós irmos para os outros textos, para avançarmos na nossa meditação. Algumas considerações muito importantes para nosso esclarecimento. A primeira coisa que eu queria dizer, não vou dizer numa ordem de mais importante ou menos importante, mas dentro de muitas coisas que nós precisamos estabelecer para meditar na palavra de Deus, a primeira coisa, ela não tem nesta noite, e nunca deve ter, um cunho político para nós pensarmos. A palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas. O Senhor Jesus disse que passariam os céus e passariam a terra, mas as palavras dele jamais passariam, meus irmãos. Uma outra coisa muito importante para nós pensarmos aqui nesta noite é que nós, ainda que tenhamos muitas vezes entre a igreja no Brasil, no nosso continente, nós temos muitas vezes opiniões diferentes. Todos nós servimos a Deus, nós que somos o povo que serve o nome do Senhor. Uma outra coisa muito importante para pensar aqui, e volto a dizer, não tem cunho político, e nem pode ter a nossa meditação nesta noite, mas eu também tenho a opinião que muitos irmãos têm aqui a respeito de o que poderia ser realizado no meio político, como que poderia as coisas terem se finalizado. Eu também tenho tudo isso. Mas tem uma outra coisa muito importante para nós meditarmos aqui. Uma coisa que me atraiu quando eu estava voltando para a casa de Deus há muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, quando eu estava voltando. Então você veja, tinha uma caminhada, eu estava voltando e já faz mais de 20 anos, então eu estou bem novinho ainda, né? Mas uma coisa que me atraiu para permanecer aqui na Igreja Redenção, é que é uma igreja instruída na palavra de Deus. Uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Meninice acontece em tudo qualquer lugar, heresia acontece em tudo qualquer lugar, mas aqui é uma coisa repelida, esse tipo de situação, porque se baseamos na palavra de Deus para exercer a nossa fé, e isso conquistou o meu coração, meus irmãos. Não sou de falar isso direto, mas esta é a verdade. Uma igreja que ela é instruída na palavra de Deus, e isso é muito importante. Agora nós passamos então para a palavra de Deus e começamos a meditar muitas coisas que nós temos que pensar para o ano que vem, para o resto desse ano, para nós continuarmos vencendo no Senhor. Não é para nós vencermos no Senhor, é para nós continuarmos vencendo no Senhor. No capítulo número 9 de Romanos, nos diz que nós somos feitos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém?
E se nós somos mais que vencedores, então nós nunca seremos derrotados. Nunca seremos derrotados, meus irmãos. Nós passaremos por momentos difíceis na vida, mas nós nunca seremos derrotados estando nós em Cristo. Então, o texto, ele nos traz aqui, o primeiro texto que nós lemos, uma mensagem muito importante para nós pensarmos. Meus irmãos, o texto, ele nos diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer tais coisas, então eu virei, sararei a sua terra e consagrarei este lugar. Agora, veja, nós temos que entender o que a Bíblia Sagrada está falando naquele tempo que foi escrito e o que ela tem para nós neste tempo. Porque se ela não tivesse algo para este tempo, ela não estaria para nós. Se nós temos esse texto, é porque algo quer dizer para nós. Então, nós precisamos separar, muitas vezes, muitas coisas que no dia a dia nós lemos de uma forma rápida e corremos o risco de errar. Deus aqui está falando a respeito de sarar a nação de Israel, de salvar a nação de Israel, de tirar toda a imundícia da nação de Israel. A Bíblia muitas vezes, lá em Filipenses, lá em 1 Pedro nós vemos isso, nós vemos em Hebreus, nós vemos em Colossenses, falando que muitas coisas escritas no passado, elas eram importantes sim, elas são fundamentais sim, e que elas davam noção a respeito das coisas futuras, que eram sombras das coisas futuras. E uma coisa que é sombra de coisa futura, e muitas vezes as pessoas se frustram, e quando diz sombra, não está dizendo inferior nem menos importante, mas está falando a respeito da figura de algo futuro, é alguns textos que estão no Antigo Testamento e devemos tomar todo o cuidado quando nós lemos, meus irmãos. E eu queria aqui explicar para você, e eu vou dizer uma coisa para você: se por acaso você não concordar comigo, eu te imploro, concorde com a Bíblia Sagrada nesta noite. Tá bom? Concorde comigo. Eu tomo muito cuidado para falar, porque às vezes as pessoas falam assim. Esse dia eu peguei e fiz uma colocação, a pessoa falou assim: ah, você é de esquerda. Eu falei: olha, eu sou canhoto, mas eu não sei o que você está querendo dizer com isso. Eu não sei o que você está querendo dizer. Qualquer opinião que eu dou, você diz o que eu sou, daí é perigoso isso. Não é verdade? E eu não sou. Eu não sou, e se eu fosse, também não teria medo de falar para ninguém. Né? Mas voltamos, vamos cuidar para não colocarmos cunho político na mensagem desta noite. Mas quando Deus está falando para o povo, neste momento, para sarar a terra, nós estamos falando de um contexto que Israel simboliza o povo salvo dentro de um mundo perdido, meus irmãos. Nações perdidas. Alguém fala assim para mim assim: como que pode Deus ter permitido, as pessoas que não creem na palavra de Deus ou que rejeitam, como que pode Deus ter permitido, ter destruído Jericó, ter destruído nações? Meus irmãos, antes de Deus destruir nações, Ele por décadas e séculos, Ele tentou salvar estas mesmas nações. Quando Jericó foi destruída, meus irmãos, estavam vivendo séculos, estavam vivendo muito tempo, aonde, eu vou falar apenas de um dos pecados, mas tem muitos pecados. Um dos pecados era sacrificar aos deuses crianças recém-nascidas. E Deus avisando que iria destruir se não parasse com aquela prática, e chegou um momento que Deus destruiu. E daí as pessoas dizem que Deus é mau, mas Ele deu muito tempo para se arrepender. Então, Israel é tido como um povo separado e santificado para Deus. Mas nós estamos aqui falando, e preste bem atenção nessa noite, nós estamos aqui falando dentro de um contexto teocrático. O que é um contexto teocrático? Dentro de um contexto que o rei deste povo é Deus. Um contexto que o rei que está dando diretrizes, se o meu povo fizer isso, aquele outro, se arrepender, se ele voltar atrás com seus pecados, então eu virei e sararei a sua terra. Mas está falando de uma nação inteira que serve a Deus. E nós estamos vivendo num tempo, num presente século, em que nós não temos uma nação inteira servindo a Deus, lugar nenhum no mundo. Nós vivemos muito outros regimes. A teocracia, ela caiu em todos os lugares do mundo. Não existe um país onde diz assim: o governante desse povo é tal Deus. Não existe esse tipo de coisa. O próprio Israel tem muitas coisas imundas que entraram no presente século. Então existe democracia, existe parlamentarismo, existem vários tipos de governos. E às vezes nós vemos as pessoas não com nenhum tipo de intenção má,
nenhum tipo de intencionalidade em causar mal, mas invertendo ou confundindo textos sagrados. Porque quando ele está falando então de um povo separado, o que ele tem hoje a igreja na terra? Ele tem como um povo separado, que tem que ser zeloso de boas obras para poder estar com ele naquele dia. Agora pense aqui comigo. Este povo separado para boas obras, ele está espalhado em toda a terra. E nós não temos um tipo de governo. Às vezes as pessoas falam assim, usam textos bíblicos para induzir, dizer assim, não, mas Deus, o Brasil, ele é do Senhor Jesus. Veja só que coisa, meus irmãos, olha que perigo isso. O coração do Brasil, na sua totalidade, não é do Senhor Jesus. Ou é mentira? O Brasil inteiro tem a vida entregue na mão de Deus, na mão do Senhor Jesus? Não tem. Nós temos pessoas que querem fundamentos bíblicos para a sua vida, e nós temos pessoas que querem outros fundamentos para a sua vida. Então, quando acontece de alguma coisa não dá como nós imaginávamos ou queríamos que acontecesse, nós temos que deixar bem claro dentro de nós e bem decidido. O Senhor Deus continua sendo aquele que rege a minha vida. Eu vi pessoas depois da eleição, e não maldosamente, mas, eu não sei se ingenuamente, mas sem pensar, eu vi pessoas dizendo que ano que vem não tem como evangelizar mais, meus irmãos. Quando eu digo isso, eu estou declarando que a minha fé é uma fé falida. Porque em toda a história da igreja na terra, Jesus disse, a minha igreja, o inferno não prevalecerá contra a minha igreja. E ele falou isso mais de 20 séculos, a igreja foi perseguida, a igreja sofreu, a igreja quase desapareceu, mas a igreja está na presente era, pregando a palavra de Deus e pessoas sendo salvas, meus irmãos. Esta que é a verdade. Então não adianta eu dizer o Brasil tem que ser do Senhor Jesus. Se o Brasil não quer ser do Senhor Jesus, você repara que há uma diferença entre o período que Deus fala, se o meu povo buscar a minha face, então eu virei e sararei a tua terra. Eu vejo pessoas dizendo assim, Deus tem que sarar o Brasil, meus irmãos. Quando eu falo Brasil em termo político ou em termo de nação, eu tenho que entender que existe o livre-arbítrio e tem pessoas que querem ser saradas e tem pessoas que não querem ser saradas. Então, independente de governo que se escolha, meus irmãos, a função da igreja nesse resto de ano e no final do ano, no ano que vem, é continuar servindo a Deus e evangelizando pessoas para serem salvas. Eu vi alguém dizendo assim, mas se acontecer tal coisa vai ficar mais difícil. E quando que foi fácil para a igreja de Deus, meus irmãos? Quando que foi fácil para a igreja de Deus? Eu vejo um outro problema também muito grave. O primeiro problema é o seguinte, nós vivíamos uma teocracia, Deus como o rei absoluto, e ali está falando de sombra de coisas futuras. O que é isso? Está dizendo que um dia nós teremos um único governador sobre os salvos, que é o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. No milênio e depois, na Nova Jerusalém, nós teremos um único governante sobre todos aqueles que creem no Senhor Deus. E ele não tem perigo, meus irmãos, de perder a eleição, porque ele já foi eleito por Deus. Ele foi eleito por Deus para ser o governante sobre toda a terra. Mas nós temos que aguardar, porque ali está falando de sombra de coisas futuras. Futuramente existirá uma pátria só, um Deus só. Vai ser tão maravilhoso que o texto de Apocalipse, no capítulo 22, diz que nem sol haverá, porque o próprio rosto dele resplandecerá a cidade santa, meus irmãos. Mas enquanto estivermos nessa terra, nós temos escolhas. E dentro das escolhas eu vejo pessoas falando grande bobagem. Esses dias eu vi uma pessoa postando, e pelo amor de Deus, se você concorda, pense bem se você deve continuar concordando sobre coisa. X% da nação é idiota. Sabe por quê? Porque não pensa que nem ele politicamente falando. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz no livro de Mateus, que se eu chamar meu irmão por qualquer motivo de raca, eu serei réu do fogo do inferno, meus irmãos. Agora, você nunca vai ver uma pessoa dizendo assim, nossa, me chamaram de idiota, eu acho que eu vou para a igreja agora. Não é que eu sou idiota mesmo?
Você não ganha pessoas dessa forma, meus irmãos. Tanto para um lado quanto para o outro. Se você pensa de um jeito ou pensa do outro, você não ganha pessoas dizendo porque elas são idiotas. Nossa, olha só, a pessoa falou, eu estou dentro daquela porcentagem, então eu vou parar de ser idiota e vou lá. Não, isso não é evangelismo. Evangelismo é dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu ir para o capítulo 16 de João e lembrar quando o Senhor Jesus disse assim, que o Espírito Consolador virá e ele convencerá. Quem convencerá? O Espírito Santo. Convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esses dias atrás eu vi na televisão uma pessoa falando umas besteiras tão grandes a respeito da igreja de Deus. Tão grande a respeito da igreja de Deus, que eu como homem, eu vou falar como homem natural que sou. Irmãos, pastor, depois se precisar o senhor me disciplina, tá bom? Me chama, eu preciso consertar o pecado. Mas eu dentro de mim eu desejei a morte para aquele cidadão. Olha como nós somos maus, né? Porque ele falou coisas absurdas da igreja de Deus. Ele pensa de um jeito político, e ele falou absurdos. Depois eu comecei a pensar, meu Deus do céu. Eu tenho que orar, como o Senhor Jesus disse, orar pelos nossos inimigos. Eu tenho que orar que esse homem se salve. Eu tenho que orar que esse homem, ele mude o caminho dele. Eu tenho que orar que esse homem pare de falar besteira e um dia conheça a palavra de Deus. Meus irmãos, só Deus, somente a Ele pertence a vingança. A palavra de Deus diz isso, diz. Eu quero que você acompanhe, se você quiser abrir, mas se você quiser acompanhar, Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 39, diz assim para nós, meus irmãos. Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 39, diz assim: Vede agora que eu sou, Deus falando, eu somente, e não há outro Deus além de mim. Olha o que ele diz. Eu mato e faço viver. Eu firo, mas eu saro. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Meus irmãos, em toda a história da humanidade, todas as pessoas que foram arrogantes com Deus sofreram consequências no final. Pessoas que foram arrogantes e não mudaram os seus caminhos, sofreram as suas consequências no final, porque não entregaram a vida ao Senhor. Então eu não tenho que me preocupar em me vingar. Deus diz, a vingança pertence somente a mim. Eu não posso viver com ódio, vivendo com um sentimento de ódio por um lado, pelo outro lado, porque tudo isso pertence, a vingança somente pertence a Deus, não pertence a mim. Eu tenho que orar para que as pessoas conheçam a palavra de Deus e sejam salvas. Mas, irmão, a palavra de Deus diz a respeito desse tipo de comportamento, e ela diz uma outra coisa muito importante, que ao invés de nós olharmos para uma filosofia política, uma filosofia, qualquer que seja a situação, ela diz para nós olharmos para o Senhor, para nós sermos salvos. Diz isso, irmão. Diz claramente isso, diz. Isaías 45, versículo número 22, olha o que Deus diz. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro além de mim. Por mim mesmo jurei, a minha boca proferiu com toda a integridade uma palavra que não voltará atrás. Olha o que diz, meus irmãos. Diante de mim dobrará todo joelho, e por mim jurará toda a língua. Ele está dizendo que todo joelho vai se dobrar diante dele, meus irmãos. Tanto para os que forem salvos, para estar diante do Senhor, dizendo que Ele é glorioso, e nós podemos fazer como está no capítulo 6 de Isaías, quando os anjos dizem glória, glória, glória ao Senhor dos exércitos, está dizendo para nós, que nós poderemos ter esse privilégio de estar louvando para sempre o nome do Senhor. Mas diz que haverá um grupo também que dobrará o joelho, para dizer que Ele é o Senhor, e irão para a condenação final. Então, ano que vem é ano de pregar muito a palavra de Deus. Ah, mas não vai ter impedimento? Não vai ter impedimento, meus irmãos. Jesus disse assim, no capítulo 28 de Mateus, é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Ele disse que estaria conosco, naquele mesmo capítulo, até os confins dos séculos. E ele manda um pouco antes, dizendo o seguinte: vocês vão pregar até acabar todas as coisas. Ele não disse, olha, vocês vão pregar quando tiver assim, assim, ou daquele jeito, e cuide para não ficar de outro jeito, senão vocês não vão pregar, porque a palavra não é eficaz para pregar. Ele nunca disse isso, meus irmãos. Ele diz no livro de Hebreus que a palavra de Deus, ele usa o escritor de Hebreus para dizer que ela é mais cortante, penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra o rim, que penetra todo o coração do ser humano e pode discernir os pensamentos dos corações. É disso que ele fala a respeito da palavra dele. Ele não disse que alguém pode impedir a palavra de Deus. Ah, irmão, mas nós vamos passar nos próximos anos por muita dificuldade. E quando que ele disse que seria mais fácil no final? Ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Isso que ele falou. Ele falou que vai ficar difícil mesmo, mas ele não disse que a palavra de Deus não seria pregada. Ele disse que poucas pessoas vão aceitar nos últimos dias a palavra de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, vão ter comichões nos ouvidos. Meus irmãos, nós vemos isso acontecendo nesse tempo que estamos vivendo. Pessoas elegendo os líderes conforme os seus deleites. Se é o fulano de tal, então eu acompanho. Se é o outro, não, eu não acompanho. Nós vemos um mal sucedendo-se sobre a terra. E tudo se cumprindo o que a palavra de Deus está dizendo. Nós não estamos vendo algo, como diz em Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. Tudo que nós estamos vendo é cumprimento da palavra de Deus. Independente de qual seja o meu ânimo na palavra de Deus. Mas, meus irmãos, vamos lembrar de uma coisa muito importante. Deus, Ele sujeita todas as coisas debaixo dos seus pés. Tudo está sujeito a Deus. Eu gostei muito do discurso do nosso pastor aqui no dia que acabou a eleição. E eu, assim, com todo respeito, tá bom? Não quero te expor, mas tinha que ter mais gente com esse tipo de pensamento dentro das igrejas de Deus. Com todo respeito, tá? Eu estou te expondo aqui, nem te avisei que ia te expor assim, mas tem que ter esse pensamento. Quem ganhou, quem perdeu, não importa. A igreja tem que continuar prosseguindo. Vocês viram o discurso? Obedeceis aos reis, os governadores. É isso que tem que fazer, meus irmãos. Irmão, então você é contra protesto? Eu não sou contra protesto. Eu sou contra você julgar as pessoas e você lacrar as pessoas que elas estão indo para o inferno ou estão indo para o céu por um tipo de atitude só. Se nós escolhermos errado, nós vamos sofrer consequências. Mas isso não faz o reino de Deus avançar ou regredir. O que faz o reino de Deus avançar ou regredir é a pregação da palavra de Deus. Meus irmãos, e se Deus quiser sujeitar qualquer que seja a autoridade desse mundo, Ele pode fazer isso? Ele pode, Ele faz e Ele fez esse tipo de coisa. Olha o que diz no capítulo 4 de Daniel para nós. A respeito de um rei que não ouviu a palavra de Deus, que foi soberbo com Deus, que achou que não iria acontecer nada se ele desobedecesse e castigasse o povo de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Na mesma hora, cumpriu-se a palavra sobre Nabucodonosor. Olha o que diz, meus irmãos. E ele foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que cresceu o cabelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Ao fim daqueles dias, porém, eu, agora é Nabucodonosor dizendo, levantei os olhos ao céu, tornei-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada. Ele falando, ele confessando, depois de toda arrogância. Segundo a sua vontade, ele opera no seu exército do céu e nos moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão. Ele está falando do nosso Deus que está aqui nesta noite. Ou lhe dizer o que fazes. No mesmo tempo, voltou-me a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido do seu reino, no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo
exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Entendeu o recado? Se você olhasse isso aqui no Facebook, você ia dizer o seguinte essa noite: entendedores entenderão. Ninguém pode com Deus. A igreja pode passar por mais luta, dependendo da situação, pode passar por perseguição. Uma vez uma pessoa me disse assim: mas se tal pessoa ganhar a eleição, nós vamos passar por perseguição. Mas assim, o que está fora do checklist? O que está fora? Você achou que você não ia passar por perseguição? Você achou que ia chegar no céu sem perseguição? Você achou que iria progredir na vida cristã sem perseguição? Agora eu te pergunto, você já não é perseguido às vezes no emprego? Meus irmãos, eu tive um período da vida que eu fui perseguido por crente dentro do serviço. Você consegue acreditar uma coisa dessa? Alguém uma vez me disse assim: o meu sonho é trabalhar numa equipe, no meu serviço, que todo mundo seja crente. Está resolvido o problema? Não está resolvido o problema. Não estou dizendo que é pior ou melhor, estou dizendo que não está resolvido o problema. O que eu estou dizendo é que só isso não resolve o problema. O que resolve é Deus estar no controle da nossa vida. Isso sim resolve o nosso problema, meus irmãos. Mas nós passaremos por perseguição. Se isso é uma boa notícia, uma má notícia para você, eu não sei. Mas eu quero te dar essa notícia: nós passaremos por perseguição. Quem aqui já passou por perseguição? Quem tem passado por perseguição, meus irmãos? A perseguição é algo inerente a todo ser humano que serve a Deus. Quando vos injuriarem, diz o Senhor Jesus, e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, bem-aventurados sois. Agora, se eu vou lá no Facebook, se eu vou lá num grupo que eu tenho lá, que eu participo do WhatsApp, e começo a chamar de idiota quem pensa diferente de mim, isso não é perseguição, isso é mau testemunho. Isso é mau testemunho. Xingar, ofender as pessoas é mau testemunho. O texto nos diz aqui que o Nabucodonosor, ele foi surpreendido pelo nosso Deus. Ele foi surpreendido por ele agredir as pessoas que serviam o nome do nosso Deus. E o nosso Deus diz no capítulo 10 de Hebreus que ele é o mesmo e ele não muda, meus irmãos. Ele continua, entre aspas, eu vou falar aqui, você vai entender, ele continua se doendo pelo seu povo na terra. Ele continua olhando para o seu povo na terra. Ele quer que nós estejamos dispostos a continuar pregando a sua palavra na terra. Diz lá no capítulo de número 4 de Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 20, para nós, uma coisa muito importante para nós, para as pessoas que pensam em pátria, meus irmãos. Tem um texto nos Salmos que diz assim, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora veja, ele novamente está falando do quê? Nação cujo Deus é quem? O Senhor. Tinha um tipo só de crença em nações. E ele falava, se aquela nação crê que Deus é o Senhor, essa nação é feliz. Mas, meus irmãos, voltemos a trazer a nossa realidade. Não existe uma nação que crê somente no Senhor como Deus. E eu bem queria que o Brasil cresse que o Senhor é o único Deus. Mas isso não é verdade, eu não posso obrigar as pessoas. Então, nós dividimos essas coisas. Essa é a parte ruim da democracia. Vence a maioria e, às vezes, tem coisas que nós não concordamos. Nós, quando éramos crianças, aqui, quem tem mais de um irmão, tem 2 irmãos, e muito mais quando é ímpar, né? Os pais iam resolver as coisas e pediam a opinião dos filhos, e às vezes iam pela opinião dos filhos. O que vocês acham de fazer aquilo ou aquela outra coisa, né? E daí a maioria vencia, às vezes você era a minoria. Isso é democracia. Né? 3 filhos. Vamos aonde? Vamos passear no local A ou B? Puxa, eu queria o local A, mas foi votado B. Né? Puxa, vamos agradar a maioria. Essa é a parte ruim da democracia. Não que ela é ruim, mas essa é a parte ruim, que muitas vezes você faz parte da minoria. Mas veja, o escritor de Filipenses, o apóstolo São Paulo, nos diz o seguinte, que a nossa pátria não é aqui. Então, se você programou a tua felicidade para essa pátria aqui, eu quero dizer uma coisa para você.
vai ficar difícil. Vai ficar difícil. O apóstolo São Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que se nós esperarmos somente por esta presente era, nós somos os mais desgraçados e miseráveis que existe neste mundo. Não é exagero, irmão, que o apóstolo falou, não é exagero, sabe por quê? Porque o ímpio, quando ele espera somente nesse mundo, eu consigo, não que eu concorde, mas eu consigo entender, o ímpio não tem a esperança que eu tenho. Então ele só espera para este mundo. Agora o crente, quando ele espera somente para este mundo, ele está vivendo de uma forma desgraçada e de uma forma miserável. Ele está distante da comunhão com Deus e ele está vivendo aquilo que não é a graça, é a desgraça na sua vida espiritual. Que mensagem para o culto de missões, não? Sabe que eu queria isso, ouvir nessa noite? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aconteça o que acontecer, a igreja, ela subirá vitoriosa na presença de Deus, meus irmãos. Ninguém acaba. A igreja de Deus, uma vez uma pessoa falou assim, irmão, você não acha escandalizador isso que você pensa? E eu falei assim, pensa então se na prática isso faz sentido ou não. Eu quero dizer uma coisa para você. Pelo amor de Deus, se você conseguir, não se escandalize de mim. Mas a pregação do Evangelho, a igreja de Deus, para as trevas, é como se fosse uma praga. Por quê, irmão? Olha que comparação terrível. Quanto mais aperta, mais se espalha, meus irmãos. O pastor bem usou aqui o texto de Tiago, a respeito de Tiago, em Atos dos Apóstolos. Foram lá e cortaram a cabeça de Tiago. Falaram, agora acabou a igreja agora. Acabou a igreja, começou a perseguição, lá o pessoal lá ganhou, acabou a igreja. Dali a pouco, mais de 3.000 almas se rendem ao Senhor e descem ao batismo e são batizadas com o Espírito Santo e começam a espalhar o Evangelho por onde eles passavam, meus irmãos. Perseguição não acaba com a igreja. Perseguição faz multiplicar e ela vai se multiplicando. E as trevas olham para aquilo e vê como uma praga. Meu Deus não, né? As trevas nunca, né? Elas vão dizer assim, que coisa uma situação dessa. Quanto mais aperta, mais esse pessoal se espalha, mais propaga, mais pessoas se rendem a Jesus. É assim o plano de Deus na terra, meus irmãos. Ninguém pode parar a igreja verdadeira. Para sim, para pessoas que estão com a expectativa neste mundo. Para as pessoas que acham que a pátria... Meus irmãos, há um tempo atrás, há uns 20 anos atrás, aconteceu um absurdo tão grande. Uma igreja, ela foi multada. Porque ela fez uma visita panorâmica pela cidade dentro de um ritual religioso. Essa igreja, ela tentou ungir a cidade derramando óleo através de um avião. E teve pessoas que teve a sua roupa danificada, teve coisas danificadas. Eu te pergunto, isso aí purifica alguém, meus irmãos? Isso aí faz as pessoas terem mais raiva da igreja ainda. Foram multados. Começaram óleo ungido. O óleo é cheiroso, mas tem gente que não quer ser ungido. Tem gente que não quer servir a Deus. E a igreja foi multada. E o testemunho ficou feio por muitos anos. Você não força as pessoas a acreditar no que você quer. Nós temos que propagar, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Sabe quem me convenceu, meus irmãos? O Espírito Santo. Alguém anunciou o Evangelho para mim. Como ouvirão se não há quem pregue? Alguém tem que pregar a palavra de Deus. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. E diz assim para nós no versículo número 20, de 3 de Filipenses. A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si, a ele, né? Todas as coisas, elas se sujeitam ao Senhor Jesus. A mensagem nessa noite não é para fazer eu e você se iludir que não vai ter na vida perseguição. A perseguição vai aumentar e eu não estou nem um pouco surpreso. Não que eu não estou preocupado. Meus irmãos, eu estou preocupado como todo mundo está preocupado. Eu me preocupo com os meus filhos, eu me preocupo com a minha família, eu me preocupo com a economia, eu me preocupo com a ciência. Agora há notícias de que tem umas variantes aí que elas estão conseguindo se desenvolver. Eu me preocupo como todo mundo se preocupa. Agora, a questão está como que está a minha esperança, como que está a minha fé, no que ela está fundamentada. Se minha fé estiver fundamentada em homens, em pessoas,
eu tenho um problema sério para resolver. Eu tenho um problema muito sério para resolver. Alguns dias atrás, eu postei no Facebook. Eu costumo ser bem conservador. Quem me conhece vê que eu evito colocar coisas polêmicas. Mas eu coloquei um texto bíblico, dizendo, olha, os meus princípios são os princípios de Deus. E fui colocando, e a pessoa depois me chamou no story e falou assim, mas os princípios do teu candidato não são esses. Eu falei assim, o que você está pensando? Tem mais educação. Primeiro que eu nem postei para você. Segundo lugar, se você crê na palavra de Deus, você tinha que concordar com o que eu estou falando aqui. Que eu estou falando de princípios para os meus filhos, para a minha família. E daí você vê aquele exercício do ódio entre as pessoas. Eu até brinquei com alguns irmãos, não vai ter nem amigo secreto nesse ano, meus irmãos. Bem, pelo menos um gasto a menos, né? Amigo secreto na empresa, amigo secreto na igreja, amigo secreto na família, amigo secreto na escola, né? Um gasto a menos, mas assim, o problema é o motivo, né, desse gasto ser evitado, né? É o ódio, meus irmãos. Tem pessoas que estão com ódio. Tem pessoas que viram eu acenando para um tipo de pensamento político e as pessoas não me respondem mais no WhatsApp, meus irmãos, sem ter feito qualquer tipo de ofensa para a pessoa. Você percebe como o negócio é grave? Alguém falou assim, mas você está feliz? Eu falei, olha, feliz é uma palavra, que nem diz a minha filha, feliz é uma palavra muito forte, né? Feliz, o que você pensa sobre feliz? Feliz é um sentimento de espírito. Agora, uma coisa só me faz feliz ou infeliz, aí tem um problema. Aí tem um problema seríssimo. Se uma coisa ou outra que acontece. Irmãos, quem aqui não tem problemas? E se eu esperar tudo ficar do meu jeito para me ser feliz, eu teria que inventar um mundo só para mim. Porque muitas das vezes eu estou triste. Não, quando eu estiver bem, eu vou pregar a palavra de Deus. Daí o diabo escuta isso, olha só. Então o que eu vou fazer com o César? Não vou deixar ele ficar bem. Quando tudo estiver em paz, então eu vou pregar o evangelho. É só ele é especialista em criar tormento na vida das pessoas. Olha o currículo dele. Matar, que mais? Roubar e destruir. Então o que eu queria encerrar a mensagem nessa noite? Uma mensagem bem diferente do que você me vê pregando normalmente, mas eu tenho sentido isso ardendo no meu coração há alguns dias para falar, porque eu vi muitas pessoas se perdendo, irmãos, se perdendo nos seus conceitos e nas suas decisões. Você deve ter visto também. E você pode usar a palavra de Deus para mostrar para o caminho errado que as pessoas estão indo. Irmão, então você ama as pessoas que pensam diferente de você? Olha, eu me esforço. Mas a minha obrigação é amar. Amar a todos. Uma vez uma pessoa me falou assim, e se entrar a pessoa que faz isso dentro da tua igreja, a pessoa vai poder participar do culto, ela é meu convidado especial nesse dia, essa pessoa que faz isso. Porque se ela veio aqui, meus irmãos, alguma coisa trouxe essa pessoa. E se o capeta trouxe, o capeta vai cair por terra, em nome de Jesus. Como já aconteceu muitas vezes, pastor? Aconteceu ou não aconteceu? Agora pode ser que as pessoas estejam com o coração quebrantado. E elas vão precisar de uma igreja que não te chame de idiota. Uma igreja que não te chame de imbecil. Uma igreja que não te chame de coisas que acaba qualificando a pessoa por uma coisa que ela pensa diferente de mim, de você. Tem coisas que são gravíssimas que as pessoas pensam diferente, viu? Mas nem por isso elas poderiam ser rejeitadas. Porque a palavra de Deus nos diz para pregar o evangelho a quem? Ao mundo todo. E então virá o fim. Quero orar com você, queria te convidar a ficar em pé neste momento. Eu pensei muito, antes de fazer uma pregação dessa forma, para que ficasse muito bem esclarecido que o recado não é um recado político, é um recado bíblico. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que toda palavra que sair da nossa boca, nós daremos conta, meus irmãos. Sobre o que eu falei hoje aqui, sobre o que você fala no dia a dia, nós vamos dar conta.
Nós vamos dar conta, todos nós daremos conta. Mas a verdade é que nós estamos diante de uma sociedade, não no Brasil, mas no mundo, que está definhando em esperança. Cada vez mais vemos pessoas falando que não tem esperança, que não tem ânimo de viver, que não consegue pensar no futuro de uma forma otimista, que não consegue olhar para o futuro de uma forma que lhe traga prazer. Tenho conversado com pessoas, meus irmãos, que têm falado que a vida não tem graça. E isso é muito grave. Às vezes as pessoas passaram por lutas, passaram por adversidade que tiraram as suas forças. E para que o problema seja resolvido não é dinheiro, não é situação social boa ou melhor. Muitas vezes não é nem pessoas ao lado da pessoa, porque às vezes tem pessoas que sofrem por causa da solidão, mas às vezes não é nem isso. Às vezes são pessoas que estão se dando conta que o vazio que há dentro delas, somente o Senhor Jesus pode preencher, meus irmãos. O ser humano nasceu incompleto. O ser humano precisa do favor de Deus. O ser humano precisa da presença de Deus. O ser humano não pode, como nós nessa noite, sair daqui e voltar para nossas casas como tivesse participado apenas de um culto e voltar a fazer muitas vezes as mesmas coisas erradas que repetimos, mas sairmos cheios da presença de Deus, sabendo que Ele está à nossa frente, independente do que aconteça, meus irmãos. Deus, Ele não muda, diz no capítulo 3 de Malaquias. Se Ele não muda, Ele continua sendo o Deus que conquistou o nosso coração. Ele continuará regendo as nossas vidas. E nós, que somos povo de Deus, se nós buscarmos a sua face, Ele ouvirá e sarará a nossa terra chamada coração. Sarará a nossa mente, sarará a nossa família. Ele dará, claro, o livre-arbítrio, porque isso está na essência dele. Mas Ele tocará profundamente. Eu vejo com os olhos da fé, para os meses que seguirão, pessoas que negavam a eficácia do Senhor Jesus, se rendendo aos pés do verdadeiro, se rendendo aos pés do Senhor Jesus. E nós, como igreja, teremos que continuar sendo o cheiro agradável do Evangelho para essas pessoas. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar com você que se encontra muitas vezes também desanimado, triste, abatido. Eu quero orar por você que muitas vezes não se encontra com forças para exercer a sua fé. Todos nós passamos por momentos assim, meus irmãos. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele está cuidando das nossas vidas. Eu quero orar por você que se encontra muitas vezes em angústia, por você que se encontra enfermo. Deus, Ele quer controlar a tua vida. Deus, Ele quer controlar as coisas que lhe afligem. Ele quer acalmar as tempestades da sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, na Tua presença nós estamos nesta noite, nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Vivemos num mundo, Pai, onde muitas pessoas ao nosso redor ignoram, rejeitam a eficácia da Tua salvação. Mas nós continuamos orando porque nós outrora também rejeitamos. Também andamos distantes, ó Pai. E pessoas foram pacientes conosco, pessoas foram perseverantes. E hoje essas pessoas se alegram por ver-nos servindo ao Teu nome, que é sobre todo nome, Senhor. Tem muitas pessoas, meu Deus, que oraram, derramaram lágrimas, insistiram durante muito tempo para que nós fôssemos salvos. E nós corremos o risco muitas vezes, ó Pai, de tentarmos uma vez, tentarmos duas vezes e desistir das pessoas, ó Pai.
Nós não queremos desistir. Nós queremos, ó Pai, ser representantes da Tua palavra na terra, Senhor. Sabemos que nós aguardamos uma pátria celestial, Senhor. Sabemos, ó Pai, que nós aguardamos, meu Deus, um tempo, uma outra dispensação, aonde estaremos livres de todo mal. Mas enquanto nós estivermos nessa presente dispensação, nós queremos, ó Pai, pregar a Tua palavra. Nós queremos, ó Pai, ser a igreja, meu Deus, que acolhe. A igreja, meu Deus, que acolhe e mostra o caminho da Tua palavra, o caminho da conversão, o caminho aonde as pessoas podem mudar as suas vidas, o caminho aonde as pessoas podem mudar as suas atitudes, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos, ó Pai, ser o socorro para este mundo que está naufragando, Senhor. Nós queremos ser o socorro para as pessoas que não encontram esperança. Nós queremos ser, Pai, o socorro para aqueles que voltam atrás com a sua arrogância, com a sua forma errada de viver, Senhor. Para que as pessoas, ao invés de encontrarmos como inimigos, as pessoas vejam em nós, meu Deus, a imagem do Teu Filho Jesus Cristo, que se rendeu para que todos aqueles que nele crescem fossem salvos, para que o mundo inteiro, como diz a Tua palavra, Senhor, que o Senhor não tem prazer que as pessoas se percam, mas a Tua vontade era que todos fossem salvos. E se nem todos são salvos, ó Pai, sabemos é que existe uma decisão nas pessoas que fazem elas decidirem em passar a eternidade longe do Senhor. Mas também haverá aqueles, ó Pai, que mudarão os seus caminhos, ó Pai, que se converterão dos seus maus caminhos e virão para a Tua casa e precisam encontrar uma igreja fortalecida pelo poder do Teu Espírito Santo. Uma igreja, meu Deus, que não está fundamentada nem no poder da carne e nem do sangue, mas das coisas que o Teu Espírito revela para nós vencermos. É o que nós Te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos conduz, Pai, para os meses que se virão, meu Deus, para que nós possamos, ó Pai, assim marcharmos conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra, meu Deus, conforme a tudo aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus na tua vida. Louvado seja Deus na tua família. Você que está acompanhando pela internet, louvado seja Deus na tua família. Que a tua casa venha servir ao Senhor. Que a tua casa venha ser de forma gloriosa, tocada pelo poder do Espírito Santo. Agora eu já vou passar a palavra, mas eu vou fazer uma última oração. Uma oração na autoridade do nome do Senhor de cura sobre o teu corpo nesta noite. Você que está enfermo nesta noite, que está em casa, você que está aqui no templo, eu quero orar por você que está enfermo nesta noite. Eu creio que Deus está te sarando nesta noite para você começar a semana renovado pelo poder do Espírito Santo. Vem aqui na frente, você que está com enfermidade. Deus está te curando, meus irmãos. É muito sério o que Deus faz. Deus está curando o teu corpo nesta noite. Deus não está aliviando. Eu não sou contra a tomar medicamentos, mas Deus não está trazendo um remédio de alívio para o teu corpo. Ele está trazendo um remédio de cura para o teu corpo nesta noite. Ele está trazendo cura para o teu corpo e você provará nisso antes de você ir embora nesta noite, porque Deus é poderoso para fazer acima do que pensamos ou imaginamos. Eu quero orar por você que está com a sua coluna ruim nesta noite. Vem aqui, eu quero orar pela tua coluna nesta noite. Ah, irmão, será que é eu? Bem, se você sentiu dor na coluna nesses dias, você sabe que é você. Você sabe que é contigo que Deus está falando nessa noite. Deus está curando a tua coluna nesta noite, meus irmãos. Tem pessoas aqui no nosso meio, meus irmãos, que está até com medo de girar rápido o pescoço, porque está sentindo tanto estralar, tanta tensão, que tem medo até de dar uma torcicolo em você, de tanta tensão. Essa tensão não é muscular, essa tensão ela está no teu sistema nervoso. E eu quero orar com você nesta noite, porque Deus, Ele não vai tocar apenas nos teus nervos, Ele vai tratar a causa raiz nesta noite. Ele vai tratar lá na tua casa, Ele vai tratar lá no teu coração, na tua mente, e Ele te dá saúde nesta noite. Ore comigo nesta noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui estão meus irmãos, o qual o Senhor libera cura nesta noite. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado por curar eles nesta noite, Pai. Eles ainda nesta noite, eles vão dizer, dentro de si mesmo e para as pessoas ao redor, que eles foram visitados com cura que vem do Senhor, meu Deus. Uma cura verdadeira, uma cura que o homem não pode operar. Uma cura, meu Deus, que o ser humano não pode fazer, meu Deus. Uma cura, meu Deus, que o remédio não pode fazer. Mas uma cura que a tua mão pode fazer, porque ela não está encolhida para que não possa alcançar. E eu creio, meu Deus, que esses irmãos, Pai, eles estão sendo curados. As pessoas que estão ouvindo pela internet, elas também estão sendo alcançadas neste momento. Elas darão testemunho por onde elas passarem da grandeza do Senhor. Elas vão dizer assim como diz no Salmo de número 20, eu estive aflito, mas o Senhor me visitou. Eu estive angustiado, mas Deus, Ele me resgatou. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, porque o que essa pessoa sente neste momento vem da tua parte, vem do teu trono, e essa pessoa vai usar tudo isso que o Senhor está fazendo neste momento para pregar a tua palavra, para testificar do teu poder, Senhor. E eu te agradeço pela cura que o Senhor libera nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Receba a cura neste momento, receba a cura neste momento, receba a cura, receba a visita de Deus, receba a visita de Deus no teu corpo. Não tenha medo, porque é Deus que está operando. Receba Deus, receba poder de Deus dentro da tua saúde nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode voltar para o seu assento curado. Você que está na internet, receba a cura da parte de Deus sobre a tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Você que me acompanha pela internet, você que me acompanhou aqui no templo, eu sou teu irmão em Cristo. E nenhuma diferença de ideia pode mudar a nossa irmandade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu não penso diferente de você sobre aquele outro assunto. Nós pensamos igual. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, nós temos que estar fundamentados na palavra de Deus. Tá bom? Tem a sua tristeza, tem as suas frustrações, mas continua firme na palavra de Deus. Esse negócio que o pessoal fala assim, que tal homem, tal pessoa vai fechar a igreja de Deus, olha, tem que voltar à essência da adoração, tem que voltar a ler a Bíblia Sagrada. Tá bom? Porque a igreja é você, em nome de Jesus. Pastor Pedro, vem aqui. Que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Para você que trabalha amanhã, como eu, bom trabalho para você. Para você que vai folgar amanhã, que Deus te conceda saúde emocional, mental, e que nós continuamos vencendo, em nome de Jesus. Amém, Pastor Pedro?